Então, galera, tudo bem? Então, hoje a gente vai para finalizar nossa disciplina de Química Inorgânica Descritiva para o curso técnico integrado em Química. Vamos falar do grupo 17 e 18, os halogênios e os gases nobres. Começando daquele mesmo jeito que a gente começava antes. Vamos falar primeiro das propriedades gerais, comparando os elementos dos dois grupos. Então, características principais dos elementos é a configuração eletrônica terminada em Ns2, NP5 para os elementos do grupo 17, onde esse N vai ser a camada mais externa. E no caso dos elementos do grupo 18, eles vão terminar em Ns2, NP6. Nos dois grupos, dos elementos naturais, a gente só vai ter não metais em ambos. Você vai ter, pelos elementos do grupo 17, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Pelo grupo 18, a gente vai ter hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. E os elementos artificiais, que a gente vai ter, pelo grupo 17, a gente tem o tenécio, com o número atômico 117, e pelo grupo 18, a gente tem o organessônio, com o número atômico 118. É interessante que esse elemento aqui, o organessônio, ele foi o líder de pesquisa que descobriu a maioria dos últimos elementos pertencentes ao bloco P. Com exceção do nihônio, todos os outros elementos, ele foi o líder do grupo de pesquisa que achou os outros elementos sintéticos. Por isso que o nome do elemento 118 ficou com o nome dele. Então aqui a gente tem a foto de alguns dos elementos. Tem um flúor, na temperatura ambiente, junto com o cloro, são gases. A gente tem o bromo, que é um líquido avermelhado. A gente tem o iodo, que ele é um sólido quase que prateado. E você tem o astato, que ele tem aspecto rochoso. Os gases nobres, como o próprio nome já diz, eles são encontrados na forma gasosa. No caso, o hélio ele está bastante presente nas estrelas. E os outros elementos dos gases nobres também são encontrados nas condições ambientes na forma gasosa. Com relação à abundância, na crosta terrestre, dentre esses elementos, o mais abundante vai ser o flúor. Ele vai ser o 13º elemento mais abundante, seguido do cloro, que vai ser o 20º. Já na atmosfera, quando a gente compara os gases nobres, eles vão estar em uma pequena porção compondo a atmosfera, cerca de 0,9% ou cerca de 1% em volume da atmosfera são dos gases nobres. Onde majoritariamente a gente vai ter quem? O argônio. Depois do argônio, o neônio e por último o hélio. O criptônio e o xenônio você vai encontrar em pequenas quantidades, que a gente chama de traços, ou seja, muito pouco. Comparando as propriedades periódicas desse elemento. Então, a primeira energia de ionização ela vai ter uma tendência regular no grupo. Ela vai diminuir com o aumento do período. Então, quanto mais em cima da tabela periódica, maior a energia de ionização. Os gases nobres, eles vão ser os elementos que têm a maior energia de ionização do período a que ele pertence. Então, dessa forma, os gases nobres têm uma enorme dificuldade de ceder o elétron deles para formar ligações. Pela afinidade eletrônica, a gente vai ter que o cloro ele é o elemento que tem a maior afinidade eletrônica, vai ser inclusive maior do que o flúor, devido a ele ter um raio maior. Então, ele comporta melhor o 8º elétron que vai entrar na camada de valência, por isso que ele libera mais energia. Já o flúor ele vai ter uma afinidade eletrônica levemente menor do que a do cloro, devido ao raio dele ser muito pequeno, e você tem uma força de repulsão entre os elétrons da camada de valência e o elétron que está entrando. No mais, é tendência regular. A afinidade eletrônica dentro do grupo ela vai aumentar de baixo para cima. Os gases nobres eles vão apresentar afinidade eletrônica superior ou igual a 0. Por que isso? Porque eles vão ter camada completa, ou seja, camada estável. E o próximo elétron ele teria que ocupar um nível acima. E os núcleos eles não têm uma força de atração tão forte para segurar esse elétron numa camada superior. É por isso que os gases nobres eles vão ter dificuldade também de receber elétrons. Se ele não quer ceder e não quer receber, ele vai ficar num termo de estabilidade. Por isso que os gases nobres eles têm dificuldade de reação, são praticamente inertes. Então, a regra do octeto, a estabilidade dos gases nobres, elas vão ser reflexos da energia de ionização alta e da baixa afinidade eletrônica. Com relação à eletronegatividade,
Pela tabela que a gente tem com os valores determinados experimentalmente para a eletronegatividade, a gente vê que o flúor ele é o elemento mais eletronegativo. Aqui nessa tabela já vai aparecer valores de eletronegatividade para os gases nobres. Por que isso acontece? Porque a partir do criptônio, os gases nobres eles já são capazes de formar compostos. Essa capacidade de formar compostos se atribui ao fato de eles serem menos eletronegativos do que flúor e oxigênio, permitindo a existência de compostos de flúor e de oxigênio dos mesmos. Com relação aos pontos de fusão e os pontos de ebulição, comparando entre os elementos do mesmo grupo, a gente percebe que o ponto de fusão e o ponto de ebulição eles vão aumentar de cima para baixo na tabela periódica. Por que isso acontece? Porque você está aumentando o número de elétrons, a nuvem eletrônica ela vai ficar mais polarizável, portanto, você tem uma força de dispersão de London mais forte entre os elementos do grupo. A mesma coisa vai acontecer entre os gases nobres. Quanto maior o número de camadas ou o valor do raio, maior vai ser o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Quando a gente compara, a gente vai verificar que os elementos do grupo 17 eles vão ter pontos de fusão e ebulição superiores ao dos gases nobres. Por que isso acontece? Os gases nobres eles vão existir em formas monoatômicas. Já os elementos do grupo 17 eles vão existir em formas diatômicas. Como tem dois átomos aqui, a nuvem eletrônica é maior e as forças de dispersão são mais fortes. E isso vai precisar de mais energia para separar. Por isso que as ligações intermoleculares entre halogênios são mais fortes do que gases nobres e, como consequência, os seus pontos de fusão e ebulição são maiores. Agora a gente vai falar dos elementos artificiais do grupo. Primeiro elemento, o tenecino do grupo 17, ele também vai ser formado a partir do bombardeamento de um átomo pelo isótopo 48 do cálcio. Nesse caso, o elemento que vai ser bombardeado vai ser o berquélio, de número atômico 97 e número de massa 249. Durante esse bombardeio vai ser formado um intermediário, o tenecino 297, que vai decair para tenecino 293 com emissão de 4 nêutrons. Já para o organessônio, o átomo-alvo vai ser o califórnio, com número atômico 98 e número de massa 249. Vai ser formado o organessônio com número de massa 297, que vai decair emitindo 3 nêutrons para o isótopo 294. E com isso a gente termina as características gerais dos elementos do grupo 17 e do grupo 18.